E neste tempo que nós vivemos tantas batalhas como cidadãos da terra, não é diferente também como cidadãos do céu. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Amém? Como cidadãos da terra, nós temos direitos, deveres, temos uma Constituição, temos leis que nós precisamos seguir. Se seguimos, nós colhemos os frutos da obediência, porém se desobedecermos, também há consequências. Assim também como cidadãos do céu, há uma Constituição que Deus deixou, estabeleceu para nós. Há leis, há direitos e deveres que estão na palavra do Senhor. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, queridos? É importante nós sabermos que, como nosso irmão aqui, Levita, disse, nós estamos de passagem. A nossa cidadania terrena é passageira. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, porque a nossa verdadeira cidadania está no céu. Você pode estar acessando aí, através do seu celular, da Bíblia, ou depois você pode estar acompanhando. Nós vamos ver muitos versículos aqui, e eu aconselho você a depois fazer um estudo sobre esta palavra. Filipenses 3, versículo 20 diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos nós, todo cristão, aliás, tem dupla cidadania. Aqui alguns têm o privilégio de ter dupla cidadania, têm descendentes em outros países, e você pode colher desses frutos, desse privilégio, desse direito que você tem. Por quê? Porque há uma descendência, você tem uma descendência, e essa descendência te traz esses direitos. A descendência traz herança, amém? E nós também temos uma descendência aqui da terra, mas temos uma descendência do céu, amém? Estamos no mundo, mas não somos deste mundo, somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Hebreus 11, 13 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 diz isso. A nossa pátria não é aqui, pois Deus nos preparou uma cidade celestial. Todo cristão é herdeiro das riquezas de Deus. Temos direitos e deveres como cidadão da terra e como cidadão do céu. Não somos deste mundo, mas precisamos estar do mundo, pois somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Como cidadãos do céu, nós devemos nos tornar os melhores cidadãos da terra. E eu quero citar aqui 3 situações que a Bíblia diz que como nós devemos viver como cidadãos da terra. A Bíblia, ela nos orienta em todas as áreas, como nós devemos viver aqui na terra, como devem ser os relacionamentos, como é o relacionamento do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, como é o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, no trabalho, na sociedade. Queridos, a Bíblia é riquíssima, ela traz a palavra e a direção de Deus para qualquer situação em que você está passando. Salmo 119, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Se você não tem a palavra de Deus como luz, como aquilo que vai trazer orientação, sabedoria e entendimento, você está perdido, você está em trevas. A palavra de Deus, ela é uma luz que vai iluminando, que vai mostrando o caminho que nós devemos andar. Amém? Então algumas coisas você vai ouvir, eu tenho certeza que você não vai gostar, mas está na palavra, amém? Então, como cidadão do céu, devemos nos tornar os melhores cidadãos da terra. Como? Primeiro, orando pelas autoridades. O cidadão do céu é um intercessor pelas autoridades constituídas. 1 Timóteo 2, versículo de 1 a 4, o apóstolo Paulo admoesta os irmãos que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por
todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, em posição de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Um cidadão do céu é um homem, é uma mulher de oração, de intercessão. Ele se coloca na brecha pela sua família, ele se coloca na brecha pela sua cidade, ele se coloca na brecha pelo seu país. Ele sabe que a oração pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz isso em Tiago: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo que estamos precisando na nossa cidade, na nossa nação, tudo que você está precisando na sua vida, na sua família, depende da sua vida de oração. Se humilhar, orar, buscar a presença do Senhor, mudar aquilo que você precisa mudar, não para agradar o homem, mas para agradar a Deus, em conformidade com a palavra. Então Deus vai trazer cura, restauração. A bênção do Senhor está sobre você e sobre a sua casa. Amém, queridos? Então nós precisamos orar. Orar por quem? Paulo diz: devemos orar pelas autoridades. A Bíblia diz em Provérbios: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Então, se nós não orarmos, se nós não pedirmos: Senhor, estabeleça em posição de autoridades pessoas que vão administrar bem, pessoas que serão como José no Egito, que soube administrar no tempo de miséria, 7 anos de fome, de escassez. José tinha sabedoria do alto para administrar, vencer aquela crise e prosperar ali até mesmo a terra do Egito. Precisamos de pessoas como Daniel, que estava na Babilônia, estava em outra nação, estava ali como escravo, mas foi colocado numa posição aonde ele se tornou bênção. Assim aconteceu com Esther, assim aconteceu com tantos homens e mulheres do Senhor. Assim Deus quer fazer na sua vida. Aonde você pisar a planta dos seus pés, Deus é contigo. A Bíblia diz que José foi levado cativo para o Egito, ele se tornou um escravo, ele foi colocado na casa de Potifar, como mordomo ali para administrar a casa de Potifar. Mas a Bíblia diz: Deus estava com José, e Deus abençoou a casa do faraó, do Potifar, por causa de quem? De José. Não importa aonde você está, se é um lugar ímpio, se é um lugar de trevas, não importa, aonde você estiver, Deus vai estar contigo, Deus vai abençoar aquele lugar. As pessoas vão ver que há algo diferente em você, as pessoas vão ver que aonde você entra, ali há paz, ali não há conversa, não há fofoca, não há piadinha indecente, ali você abre a boca, e a Bíblia diz que a boca do justo é um manancial de vida. As pessoas se sentem bem com aquilo que sai da sua boca. Amém? A presença do Senhor está com você. Por quê? Porque você é um homem de oração, você é uma mulher de oração. E quando você se torna uma pessoa de oração, há uma autoridade, há um poder sobre a sua vida, que é a presença de Deus. Precisamos orar pelas autoridades, porque hoje há muitos homens e mulheres ocupando cargos no poder executivo, legislativo, judiciário, que estão sendo instrumento, não na mão de Deus, mas na mão do diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e nós temos visto que o inimigo está de olho na nossa nação, porque a promessa de Deus sobre a nossa nação, a promessa de que a nação brasileira será um grande celeiro de alimento físico para o mundo, mas não somente de alimento físico, mas também de alimento espiritual. Há uma grande bênção sobre a nação brasileira. A nação brasileira é rica em muitas áreas, e o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Como é que ele consegue fazer isso? Usando as autoridades. Por isso a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Jesus disse que nos últimos dias nós passaríamos por grandes tribulações, por terríveis perseguições no mundo. E todas as perseguições vêm através do quê?
daquele que está em posição de autoridade. Então precisamos orar. A Bíblia diz em Daniel que Deus estabelece reis e remove reis, e nós precisamos usar da nossa autoridade para orar, para clamar. Não podemos estar divididos, precisamos pedir a Deus discernimento e sabedoria, para que nós possamos ter uma nação que vai declarar que teme ao Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Precisamos orar pelas autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada diante de Deus em toda a piedade e honestidade. Ou seja, quando você se torna um intercessor, quando você se torna um homem, uma mulher de oração, Deus começa a abençoar a sua vida. A Bíblia diz que Jó passou por grandes perdas na vida, grandes tribulações, mas a Bíblia diz que Deus reverteu o cativeiro de Jó. Deus reverteu toda a situação de Jó, quando ele fazia o quê? Quando ele orava por ele? Quando ele orava pelos seus amigos. E que amigos que ele tinha, né? Que criticava, que dizia que ele estava passando aquilo, porque ele fez alguma coisa errada, porque Deus é justo e tal. Mas quando ele orou pelos seus amigos, Deus reverteu o cativeiro de Jó. Amém? Precisamos orar por nós, sim, mas precisamos orar pelas demais pessoas, pela nossa cidade, pelas autoridades, porque aí Deus vai reverter também muitas situações, muito cativeiro que está sobre a sua vida. A oração pode muito em seus efeitos. Amém? E qual é o propósito da oração? Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens Deus quer que quantos se salvem? Todos os homens. Então você não pode escolher quem você vai orar. Senhor, salva aquele e fulmina aquele. Já vi muitos crentes orando assim, ainda mais nesse tempo, né? Dá até vontade, não vou dizer, irmãos, não vou negar. Dá até vontade de fazer igual, né, Tiago e João. Senhor, manda fogo do céu. Consome os nossos perseguidores, né? Alguém faz mal contra você, você vai conhecer o meu Deus, o Deus da justiça. Para o outro você quer justiça, mas quando chega a sua vez você quer o quê? Misericórdia, né? O que você deseja para os outros, o que você deseja para você, você precisa desejar para os outros. Amém? Então o propósito da oração é o quê? Salvação. Senhor, salva os ímpios que estão no poder executivo, legislativo, judiciário, salva eles, transforma a vida deles, que eles não vão para o inferno, que eles se arrependam. A Bíblia diz que Saulo era um perseguidor, ele tinha uma carta com autorização das autoridades para perseguir cristãos, e ele trazia cristãos amarrados, homens e mulheres, e ele torturava aqueles cristãos para que eles blasfemassem do nome de Jesus. E quando ele estava no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. E ele caiu por terra, ficou cego, e foi levado pela mão até Damasco. Ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele foi levado então para uma casa, e Deus falou com o profeta. Falou: vai lá nesta casa, assim, 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 que lá tem um homem orando. E na oração ele teve uma visão, e ele viu um homem entrando e orando por ele, e ele sendo curado da cegueira. Paulo já estava orando, Paulo já estava jejuando, e Ananias falou assim: Senhor, eu não vou não, esse homem é perigoso. Será que o senhor não sabe que ele tem autoridade para prender, para maltratar, para torturar os cristãos? Jesus falou: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Amém? E Ananias foi e orou. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, ele me enviou para orar por você, e você tornes a ver. E foi imposta as mãos sobre Saulo, e as escamas caíram dos olhos. Saulo começou a enxergar, e naquele mesmo dia ele já foi batizado, e já se tornou um grande homem de Deus. Amém? Por isso pregamos nos presídios,
Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer em que o ímpio se converta e viva. O último ato de Jesus foi salvar um criminoso condenado à morte. Jesus estava ali em Lucas 23, entre dois criminosos. Um não aproveitou a oportunidade. Aproveite a oportunidade hoje. Um não aproveitou a oportunidade, estava ali pertinho de Jesus, ia morrer. E resolveu duvidar: se tu és o Filho de Deus, sai daí, prova. Tem muitas pessoas procurando, pedindo a Deus prova. E o outro se arrependeu e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ele ouviu de Jesus: em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus contou a história que dois homens foram ao templo orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu levantava os olhos e cantava e orava: Senhor, graças te dou, porque eu não sou que nem os demais homens, adúlteros, assassinos, ladrões, estão tudo lá na cadeia, fazendo coisa errada, né? Lá em Brasília. Opa, corta isso aí. E não sou como esse pecador que está aqui. O publicano, ele nem levantava a cabeça, ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus disse: qual desses dois voltou justificado para sua casa? E Jesus disse: aquele que se humilhou. Porque todo aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então não importa o que o homem fez, o que a mulher fez e cometeu e aconteceu, se esta pessoa ouvir a palavra, se arrepender, clamar a Jesus, ela é salva, ela é perdoada. Por isso Jesus disse: estive preso e foste me visitar. Porque ali dentro há muitas pessoas que vão morar no céu comigo e com você, quer você queira ou não. Por isso há muitas pessoas que hoje estão nas drogas, no álcool, mas precisam ser alcançadas por mim e por você, porque nós estamos aqui para transformar este mundo. Muitas dessas pessoas estão aqui, os irmãos da Nova Criatura. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Você é um enviado de Deus. Aonde você estiver, você precisa manifestar o evangelho através da sua vida e através da palavra. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Não se envergonhe do evangelho. Jesus disse: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém? Segunda coisa, nós precisamos, como cidadãos do céu que habitam aqui na terra, como cidadãos da terra, nós também precisamos pagar impostos. É doído ouvir isso, né? Mas precisamos. Está na palavra. Olha só, o cidadão do céu paga seus impostos, pois Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcos capítulo 12, de 13 a 17. Em Romanos 13, de 6 a 7, o apóstolo Paulo escreveu: por esta razão igualmente pagais impostos. Dai a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Está na palavra. O cristão, o cidadão do céu, ele é um exemplo de cidadão na terra. Amém? A partir de agora você está recebendo essa palavra, você tem a oportunidade de começar a corrigir a sua vida. Amém? Se você sonegava imposto, não sonegue mais. Se você não pagava imposto, não pague mais. Se você não colocava o seu empregado em CLT, coloque, porque Deus vai te honrar. Amém? Terceiro ponto, só vi um amém, misericórdia, Jesus. O povo estava avivado, dando glória a Deus, começou a falar em botar a mão no bolso, né? Nem cheguei no dízimo e oferta ainda. Jesus amado,
Como cidadão da terra nós pagamos impostos e às vezes pagamos caro e recebemos pouco por isso. Como cidadãos do céu nós trazemos os dízimos e as ofertas e Deus nos honra, Deus nos abençoa infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aplauda o Senhor. Deus é fiel, o que você semear, você vai colher. Glória a Deus. Obedecendo às autoridades. O cidadão do céu, ele obedece às leis, às autoridades. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 a 14. O apóstolo Pedro escreveu dizendo que devemos nos sujeitar a toda autoridade humana por amor ao Senhor. Em Romanos 13, versículo 1 a 7, o apóstolo Paulo também escreveu que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. É claro que não estamos obrigados a obedecer às autoridades quando estas ordens ou estas leis forem contrárias aos princípios da palavra de Deus. Amém? Pedro não obedeceu às autoridades que ordenaram que ele parasse de pregar no nome de Jesus. E ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém, queridos? Então aqui nós não estamos falando de pessoas. Quando a gente fala de autoridade, você logo vem uma figura de autoridade. Aqui Deus está falando sobre posição de autoridade. A autoridade foi estabelecida por Deus para que a sociedade não se torne uma anarquia. Então as autoridades, elas estão estabelecidas, baseadas na lei, na Constituição, para que o cidadão possa usufruir dela, não é? Não vou fazer mais comentários sobre isso, mas os irmãos sabem o que nós estamos vivendo. Precisamos clamar, precisamos orar. Há tempos difíceis acontecendo na nossa nação, na América Latina, não é? Então precisamos clamar ao Deus que por nós tudo executa. Bom, exemplos de homens e mulheres de Deus que não obedeceram às autoridades. Olha só, Êxodo, capítulo 1, versículos 7 a 21, era a época em que os filhos de Israel começavam a se multiplicar no Egito. Os filhos de Israel começaram a se multiplicar, eles eram escravos no Egito, mas eles começaram a se multiplicar, e o faraó começou a ficar com medo. Opa, esse povo está crescendo, daqui a pouco vem a eleição, ou quer dizer, daqui a pouco eles tomam o poder, não é? Então nós temos que combater este povo. E eles colocavam cargas pesadas, oprimia o povo, e quanto mais ele oprimia o povo, mais o povo crescia. Você pode dar glória a Deus? Quanto mais oprimem o povo de Deus, mais o povo de Deus se multiplica. Glorifica a Deus, aplauda o Senhor. É isso que acontece, querido. Por isso que o inimigo quer te oprimir na tua casa. Por isso que o inimigo quer te oprimir no seu trabalho. Para você não dar glória a Deus, para você não servir a Deus, para você não evangelizar. Minha vida está uma desgraça, está uma miséria. Não, glorifique a Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é Jesus. O que me dá esperança é a palavra do Senhor, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Traz à memória a palavra do Senhor, porque não importa a luta, a tribulação que você está passando, você vai conseguir dar glória a Deus. Abacuque 3,17, o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto das oliveiras minta, meu rebanho seja arrebatado, todavia eu me alegrarei no e exaltarei o Deus da minha salvação. A sua alegria não está nas coisas materiais, a sua alegria não pode estar nas pessoas, a sua alegria não pode estar em nada deste mundo, a sua alegria tem que estar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, queridos? Por isso Paulo diz: nós andamos não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são passageiras, que não se veem são eternas.
A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem. Se você atentar nas coisas que se veem, você vai ficar deprimido, oprimido, ansiedade, síndrome do pânico, palpitação no coração, porque os problemas estão aí. Mas se você olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, então você vai experimentar a paz que excede o entendimento. Você vai ter direção do Senhor para sair de qualquer luta, de qualquer problema. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Está passando tribulação? Pega esse versículo, fala: Deus, eu sirvo o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor me consola em toda a minha tribulação. O Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe a tribulação que eu estou passando, meu marido atribulado, minha esposa atribulada, meu filho atribulado. Senhor, tem misericórdia de mim. E Ele traz a direção, a solução. Amém? A solução para você ter paz não é o seu marido, não é seu filho, não é sua esposa, é o Senhor. Ele é o príncipe da paz. Ele diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E o justo, a Bíblia diz, ele faz paz até com o seu inimigo. A pessoa vem brigar com você, você diz: ah, que é isso, deixa disso. Provérbio diz: a palavra dura suscita ira, a palavra branda desvia o furor. Está lá o casal ali, de repente o marido chega nervoso do trabalho, estressado, já chega bruto, dá uma palavra, e a esposa também quer falar mais alto também, e retruca e tal, e pronto, já vira aquela briga. Mas a palavra branda desvia o furor. Ô meu amor, vamos orar, você está muito nervoso, deixa eu expulsar esse demônio aí. Fala isso não, fala isso não. Amém? Então você não pode deixar se contaminar o seu coração, porque às vezes você está bem, vem uma pessoa enviada do inferno para dar uma palavra, para tirar a tua paz. Seu cabelo está feio, você engordou, hein? Pronto, aí já ira, aí você já quer retrucar, né? A língua fica coçando, né? Por isso que a Bíblia diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém? Então, fecha a boca, ora para o céu, faz uma oração intercessória aí, entendeu? Em silêncio, fala: Senhor, derrama o teu Espírito, a tua graça, respira fundo, Senhor, dá o sopro do teu Espírito aí, amém? Tudo depende de nós, irmão. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você errou, você falhou, antes do sol: minha esposa me perdoa, o marido me perdoa, meu filho me perdoa. Reconcilia com o teu inimigo. Jesus diz: quando vieres trazer a sua oferta ao altar, e ali te lembrares que você tem alguma coisa contra alguém, nem entrega a oferta. Reconcilia com o teu amigo, com o teu inimigo, e depois traz a sua oferta. Amém? A Bíblia diz em Pedro capítulo 3 que você, o marido e a esposa, precisam saber conviver para que as suas orações não sejam impedidas. Porque se você tiver mágoa com o teu marido, ou o teu marido tiver mágoa com você, a oração não passa do teto. Amém? Então, cidadão do céu tem que vigiar, tem que estar alinhado. Por isso que o Espírito Santo está conosco, por isso que o Espírito Santo habita em você. Amém? Porque Ele vai renovando, transformando a nossa mente, mudando as nossas atitudes. Não tem essa que eu nasci assim, vou morrer assim, vai para o inferno assim. Você tem que mudar. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, através da renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vós. Não vem jogar a culpa no diabo, no seu temperamento, na sua família, que você foi criado assim, não. Você agora é uma nova pessoa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você recebeu uma nova constituição, você recebeu aí uma palavra do Senhor, para que você possa ser transformado a cada dia, para ser parecido com Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Amém? E Paulo fala: eu subjugo o meu corpo, reduzo a servidão,
para que pregando aos outros eu de alguma maneira não seja reprovado. Nós temos que negar nós mesmos. A nossa carne, ela quer fazer a nossa própria vontade, ela quer se inclinar para o pecado. Mas nós precisamos orar, clamar a Deus, buscar o Espírito Santo para que a vida do Espírito se manifeste em nós. Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. O cidadão do céu, o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, ele é mais do que um membro de igreja. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Então, todo dia você tem que negar a si mesmo. Vem proposta, vem vontade, vem tentação, mas a palavra de Deus vai vir ao seu coração. O Espírito Santo vai falar com você, mas a decisão vai ser sua. Amém? A decisão sempre será sua. Quanto mais você der ouvido ao Espírito, mais o Espírito vai falar com você. Aquele que tem, lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, quanto mais você dá ouvido a Deus, mais Deus vai falando com você. A hora que você começa a desobedecer a Deus, endurecer o seu coração, vai chegar uma hora que você não vai mais nem ouvir o assovio de Deus, né? Perdeu aquela comunhão, aquela intimidade, tá certo? Então não podemos perder isso, precisamos buscar sempre ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, amém? Tá, então temos aí do Egito, os filhos de Israel começou a se multiplicar, e o faraó então falou assim, pegou as parteiras, 2 parteiras, e falou assim: olha, é o seguinte, quando as mulheres hebreias foram ter o seu parto, vocês vão ajudar, vocês são parteiras, se vocês verem que é menino, já mata, aperta o pescoço, ó, morreu, nasceu morto. Agora, se for menina, deixa viver. A Bíblia diz que as parteiras, elas temeram ao Senhor e não obedeceram o rei faraó. E aí o faraó foi atrás das parteiras, falou: o que está acontecendo? Eu não dei uma ordem para vocês, elas arriscaram a vida. Aí elas falaram só: olha, o que acontece é o seguinte, as mulheres hebreias são mais espertas, então, quando a gente chega lá, o parto já aconteceu. E a Bíblia diz que Deus abençoou as parteiras, porque elas temeram e preferiram obedecer mais a Deus do que o faraó. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Daniel também. A Bíblia diz em Daniel, bom, isso aí está em Êxodo capítulo 1, versículos 7 a 21, depois você pode conferir. Daniel capítulo 6, de 1 a 27. A Bíblia diz que Daniel estava com os cativos ali na Babilônia, e Daniel começou a prosperar, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se sobressaiu a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não o acharmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, Daniel, ele estava se destacando, porque o homem e a mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, ele sabe se portar. Ele honra os seus patrões, mesmo que os patrões não estão ali presentes. Ele prospera onde ele está, como José no Egito. E isso gera o quê? Inveja. Inveja. E aí as pessoas querem derrubar essa pessoa de qualquer maneira, né? E é o que estava acontecendo. As demais lá autoridades queriam derrubar Daniel. E eles vasculhavam, procuravam alguma coisa errada, alguma corrupção, e não achava nada, porque Daniel era
irrepreensível, havia nele um espírito excelente, e aqueles homens maus falaram assim: olha, nós não vamos conseguir achar nada dele sobre o reino, sobre o trabalho, sobre a administração, não tem nada, vasculhamos a vida dele, não tem nada, nós vamos ter que pegá-lo na lei do seu Deus. Ele é um homem de oração, a gente vê que ele ora 3 vezes ao dia. Então vamos chegar no rei e nós vamos fazer uma armadilha. Eles chegaram no rei, as autoridades chegaram no rei e falaram: rei, nós queremos mostrar que quem manda aqui é o Senhor, e nós queremos que o Senhor assine um decreto, uma lei, que por espaço de 30 dias, nenhum homem peça nada a nenhum outro homem, a nenhum outro Deus, a não ser a ti, e aquele que desobedecer essa ordem, vai ser lançado na cova dos leões. E o rei bobão, não vigiou, assinou o decreto. E olha que o rei era amigo de Daniel, o rei queria colocar Daniel sobre a autoridade de todas as demais. E aí, aqueles inimigos de Daniel foram até Daniel, viram que Daniel abria ali as janelas e orava. Mesmo Daniel sabendo do decreto do rei, Daniel continuou orando como ele fazia continuamente. E aqueles homens foram e falaram: olha, rei Dário, o senhor que tem tanta estima aí de Daniel, fala tão bem dele, aliás, queria até colocar ele numa posição maior, ele não faz caso de ti, ele desobedeceu o seu decreto. E o Dário ficou triste, mandou chamar, e trouxeram Daniel, e Daniel foi lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que Dário fez de tudo para tentar livrar Daniel, mas a lei que foi determinada não tinha como revogar. Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei acompanhou Daniel até o momento que lançaram Daniel na cova. E quando lançaram Daniel na cova, o rei Dário diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo, o teu Deus, a quem continuamente você serve, ele te livrará. O rei já estava até crendo. Você vê que Daniel já tinha influenciado o rei. E o rei foi para o seu palácio, não conseguiu dormir, não conseguiu comer, não aceitou que os músicos viessem para tocar, para que ele dormisse, naquela king box. O rei não queria nada, estava deprimido, estava triste, caí numa armadilha, fizeram uma armadilha e eu caí. Não entendi que aqueles homens queriam, não era a minha glória, queriam derrubar Daniel. No outro dia, o rei Dário foi correndo na cova. Irmão, eu acho que ele já estava crente, viu? Porque para ele ir na cova, no outro dia, falar: Daniel, você está aí daí, meu filho? E ele ouviu de dentro da cova: sim, ó rei, eu estou aqui, o meu Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque ele achou em mim inocência e nem culpa alguma. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Os anjos do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Toma posse. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Talvez você não tenha secretário empregado na sua casa, mas você tem anjos que são enviados por Deus para te servir, para prover na sua vida. Lembra quando Jesus estava ali no 40 dias de jejum e oração, e ele foi tentado pelo diabo, e quando ele venceu a tentação, a Bíblia diz que vieram os anjos do céu e o serviram. A Bíblia diz que Elias, quando estava também na caverna, Deus mandou a provisão. Não importa a sua situação, nós não vivemos no natural, nós somos chamados para viver no sobrenatural. Vivemos no natural como cidadãos da terra, mas como cidadãos do céu, nós andamos no sobrenatural. Nós andamos por sobre as águas, nós andamos acima das circunstâncias. Por isso que nós continuamos louvando e glorificando a Deus, não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a situação do nosso país. Eu sei em quem tenho crido. E o nosso Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém, queridos? E a outra parte, exemplo de desobediência, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego.
Nabucodonosor fez uma estátua enorme. Nabucodonosor fez uma estátua de, deixa eu ver aqui, Daniel capítulo 3, versículo 1. Rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Durã, na província de Babilônia. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, dos instrumentos, todos devem se prostrar, se ajoelhar e adorar a imagem que Nabucodonosor fez. E quem não se dobrar e se ajoelhar diante desta imagem, será lançado numa fornalha de fogo ardente. Chegou o grande dia, os instrumentos tocaram, multidões ali reunidas, parecendo 7 de setembro, multidões ali, começaram a se dobrar, começaram a se ajoelhar diante daquela imagem. Ficou só Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagina, que coragem daqueles jovens. E o rei furioso mandou chamar aqueles jovens. Nabucodonosor disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei fazer. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, se vocês se dobrarem, melhor para vocês, mas se vocês não adorarem, vocês serão lançados imediatamente na fornalha de fogo. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor, furioso, mandou aquecer a fogueira 7 vezes mais. Chamou os soldados mais fortes, amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego com as suas roupas, com as suas capas, e aqueles soldados lançaram aqueles jovens na fornalha de fogo ardente. Aqueles soldados que lançaram aqueles jovens morreram queimados. Tamanha era a fornalha. E de repente Nabucodonosor olhou e falou: mas nós não jogamos 3 na fornalha, eu estou vendo 4. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses, e estão andando e passeando no meio do fogo. E Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. E eles saíram, e não havia nem cheiro de fumaça. A única coisa que queimou neles, sabe o que foi? O que foi? As cordas que o amarravam. Quando você é lançado na fornalha, você sai melhor do que quando você entrou. A Bíblia diz em Pedro que nós passamos por várias provações. Somos provados pelo fogo, como o ouro é provado no fogo, assim nós somos provados na fornalha da aflição, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1. Se você está passando por uma prova de fogo, confie no Senhor, você sairá melhor do que você entrou, em nome de Jesus. Se você está passando pelo fogo, Isaías 43, 2 diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão direita e te digo: não temas. Isaías 41, 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que vai fortalecer a sua fé, amém? Por isso o apóstolo Paulo escreveu que tudo que aconteceu na Bíblia, todos os acontecimentos estão escritos para quê? Para o nosso fortalecimento na fé, para a nossa edificação, para que a exemplo desses homens e mulheres de Deus, nós possamos ficar firme nas promessas do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos para o final.
Como cidadão do céu, precisamos saber que a nossa verdadeira cidadania está no céu. Hebreus capítulo 3, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Tem muitos que estão buscando só as coisas dessa terra. Por isso Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não ajuntai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem e o governo tudo consome, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração, porque a nossa cidade não está aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 4, o apóstolo João escreveu: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe mais. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É promessa do Senhor. E isso não é figura de linguagem, está em Apocalipse, mas não é figurativo, é real. Isso vai acontecer. Segundo Pedro, o apóstolo Pedro também fala sobre isso, olha só. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3 em diante. Pedro diz assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões carnais. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submergido e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa de voltar, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruído. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Isso vai acontecer, irmãos. Amém? É palavra do Senhor. Depois você puxe de novo essa pregação, confira aí na Bíblia, confira na palavra e começa a orar: Senhor, vai me preparando. Me prepara, a Bíblia diz: prepara-te para encontrares com teu Deus. Segundo ponto, como cidadãos do céu, nós precisamos entender: não somos deste mundo.
João 17, 14 a 18, Jesus diz: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém, queridos? Então não somos deste mundo, mas por que ainda estamos aqui? Porque há um propósito de Deus na sua vida para estar aqui. Amém? Jesus disse: olha, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E Jesus tem uma obra para as nossas vidas, ou seja, a nossa verdadeira identidade, origem, fonte, o lugar a que e a quem pertencemos está em Deus. Tudo que existe veio do transcendente, do divino. Deus disse: haja luz e houve luz. Tudo tem origem nele. Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por que Jesus orou para que não fôssemos tirados do mundo? Tem muita gente orando: Senhor Jesus, volta logo. Senhor Jesus, me leva logo. Por que Jesus orou para que não fôssemos tirados do mundo? Porque somos necessários no mundo. Não apenas no plano espiritual, orando pela nação, intercedendo pelas autoridades, mas no plano material, através das boas obras. Jesus disse: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Trabalhando com famílias, casais, filhos, trazendo harmonia social, solidariedade, fraternidade, ajudando os mais necessitados, como órfãos, viúvas, homens, mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui nós vivemos uma comunidade que atende homens, mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Faz parte da missão, faz parte do propósito, do objetivo, do porquê estamos aqui. A igreja é a comunidade que mais restaura relacionamentos familiares, que mais assiste pessoas em situação de rua, dependentes químicos, de álcool, drogas, criminosos. É uma comunidade que se ajuda mutuamente, trazendo apoio emocional, espiritual e material, através dos seus pequenos grupos multiplicadores, apaixonados por Deus e por pessoas. Você pode aplaudir ao Senhor? A igreja é a instituição mais poderosa na face da terra. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só isso aí já é um grande motivo para você fazer parte de uma comunidade de fé. Só isso é um grande motivo para você fazer parte de uma igreja. Há uma cobertura espiritual, há uma aliança espiritual. Nós somos corpo de Cristo, nós somos membros, um é o ouvido, outro é a boca, outro é o nariz, outro é os olhos. Nós fazemos parte do membro de Cristo, cada um. O Espírito Santo deu dons e talentos diferentes, para que cada um de nós dependamos um dos outros, para que ninguém fale: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ir na igreja, eu cultuo a Deus na minha casa. Nada contra você que está cultuando a Deus na sua casa, viu, irmãos? Mas se quiser, venha conosco ou participe de uma comunidade de fé próximo da sua casa. A Bíblia diz em Hebreus: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Não deixe de congregar, não deixe de estar ligado na igreja, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Amém, queridos? Então você precisa fazer parte da igreja, da comunidade de fé, do corpo de Cristo, para que você cumpra o seu propósito e a sua missão. Você não é deste mundo, mas você é enviado por Deus para este mundo. Você é um missionário, você é um embaixador, é um emissário do Senhor. É o terceiro ponto e nós vamos terminar. Somos embaixadores de Cristo na terra, como cidadãos do céu. Não somos simplesmente membros de uma comunidade de fé. Tire isso da sua cabeça. Você não é simplesmente um membro de igreja. Você é um cidadão celestial. Como cidadão do céu, nós também somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Você precisa entender o que é um embaixador. Se uma pessoa embaixadora é enviada a outra nação, se ele sofrer algum dano naquela nação, é bem provável que aquelas nações entrem em guerra, porque ele está representando uma nação. Ele é um embaixador.
e você é o embaixador no céu, aqui na terra. Aquele que se levanta contra você não está se levantando contra você, está se levantando contra aquele que está sobre a sua vida, está se levantando contra aquele que te enviou. Por isso Jesus, quando enviou os discípulos, ele disse: todo aquele que receber você está recebendo a mim, é o embaixador. Aqueles que ouvirem vocês, estão me ouvindo a mim, porque vocês não estão falando de si mesmos, vocês estão falando a palavra que eu deixei. Agora aqueles que rejeitarem vocês, também estarão me rejeitando a mim. E eu vos digo que aquele que der um só copo de água para o meu embaixador, para o meu escolhido, não perderá o seu galardão. E você diz: eu não tenho valor. Olha o seu valor para Deus. Por isso você precisa conhecer a constituição do céu. Por isso você precisa conhecer a palavra de Deus, porque o seu valor é tremendo. Jesus disse: uma alma vale mais que o mundo todo. Você é um embaixador no céu aqui na terra. Você é um representante do reino de Deus aqui na terra. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,9: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um emissário para anunciar estas virtudes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, você é um emissário. O que é um emissário? É um enviado com uma missão. Você também é um missionário aonde você estiver. Louvado seja o nome do Senhor. João 17,18, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ele não envia você de qualquer maneira. Ele não envia você sem armas. Ele não envia você de qualquer jeito, sem poder. Não, ele diz: eis que vos dou poder. Para aqueles que obedecem. Para aqueles que obedecem o chamado do Senhor Jesus. Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um enviado do Senhor, um missionário. Eu quero pregar a tua palavra. Eu quero que o Senhor seja comigo, confirmando a palavra com sinais. Para aquele que obedece o chamado do Senhor, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. A igreja não usa esse poder, porque a igreja não ora como deveria, não jejua como deveria, não se santifica como deveria. A Bíblia diz: santificai-vos e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sabe por que não acontece maravilhas? Falta de santidade. Por que não vemos milagres? Por que não vemos tantas coisas acontecendo? Não é a culpa de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que somos embaixadores do Senhor. Amém? Nós precisamos entender que há uma missão sobre nós. E você precisa se perguntar nesta noite: eu estou cumprindo a minha parte? Porque a parte de Jesus, por mim e por você, Ele cumpriu. Foi a pior parte. Foi a parte mais difícil. Ele foi na cruz. Ele foi humilhado. Ele foi chicoteado. Ele foi esmurrado. Ele sofreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele pagou o preço de dar a vida por nós na cruz. E Ele ressuscitou. Ele enviou o Espírito Santo, o poder dele sobre você. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e discipulando, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesta noite saia com esta missão, saia com este propósito. O seu maior propósito aqui na terra não é a tua profissão, não é a tua família. O seu maior propósito aqui na terra é glorificar a Deus, é servir a Deus, e é ser um servo, um enviado, um emissário, um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Ele vai te encher do Espírito Santo, Ele vai dar a mente dele, o coração dele, Ele vai dar tudo que você necessita para você manifestar a glória dele através da sua vida. E quando você terminar a sua vida, você vai dizer como Paulo: o tempo da minha partida está próximo.
combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda, a todos que amarem o Senhor e serem fiéis ao Senhor até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor meu Deus, ouvimos a tua palavra, e ela não volta para ti vazia, antes faz o que te apraz e prospera naquilo pela qual o Senhor enviou. Sela a tua instrução, sela a tua palavra em cada coração. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a cumprir o nosso propósito, a nossa missão aqui na terra. Faz de nós homens e mulheres de oração. Faz de nós exemplos dos fiéis no trato, na palavra, na doutrina. Faz de nós, ó Pai, como Paulo, que possamos dizer: sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Ajuda-nos a sermos cidadãos da terra de excelência, mas ajuda-nos mais ainda a sermos cidadãos do céu, que glorificam o nome do Senhor, que cumpra a nossa missão. Ensina-nos a tomar posse do poder e da autoridade do Teu Espírito e da Tua Palavra. Ensina-nos a tomar posse da nossa identidade no Senhor, e que possamos produzir grandes coisas para o Senhor, para a glória do Teu nome. Que não vivamos para nós mesmos, que não vivamos para o plano material, mas que possamos viver para o plano maior, o plano sobrenatural, que permanecerá de eternidade a eternidade. Abençoa, Senhor, a tua igreja, todos que ouviram a tua palavra, que possamos meditar, que o Senhor desvende os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração, e que o Senhor opere em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.